do Senhor me deu essa palavra neste exato momento, irmão. Nesses dias atuais, a gente não conseguimos mais, irmão, ver a fé do povo. Infelizmente, essa é a verdade. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e a cidade de Cafarnaum é o palco das maiores, irmãos, milagres que Jesus operou. Porque lá o povo acreditava em Jesus Cristo. Lá o povo acreditava, por onde ele passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus ele passava, irmão, era notório saber que Jesus estava ali, porque coisas aconteciam. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que esse homem, a qual ali, amados irmãos, centurião, era um general de patente, um homem, amados irmãos, que tinha soldados, a sua ali autoridade, a qual ele mandava. Roma, irmão, era um poder político naquela cidade. E Roma subjugou aquela cidade, colocando, amados irmãos, aquele homem como um comandante, como um general que mandava naquela cidade. A palavra do Senhor nos diz ainda, irmão, que esse homem, ele não podia se casar de forma nenhuma. Ele não podia adquirir uma família ou até mesmo uma esposa. Mas aquele homem, ele tinha grandes poder aquisitivo por ser um general. Ele tinha riquezas, irmão, ele adquiriu bens materiais, ele adquiriu casas, cavalos, carros. Ele tinha tudo de bom do melhor, mas ele não tinha um aconchego de uma família. A palavra do Senhor é bem verdadeira. Um soldado romano, principalmente o general, amados irmãos, ele tinha que servir ao seu exército por 20 anos, e somente aí depois ele poderia ter um descanso e adquirir uma família, porque a qualquer momento Roma podia ali, amados irmãos, convocá-lo para uma batalha. Ele teria que sair e deixar de lado a sua família. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmão, que com o poder aquisitivo daquele homem, ele não podia ter família, mas ele podia ter todos os bens em que ele adquirisse. Aquele homem, com o seu bem financeiro, ele podia ter escravos, ele podia ter pessoas que trabalhassem para ele. Ele podia, irmão, adquirir concubinas, ou do outro lado, mas nas outras palavras dizendo, ele podia ter amantes, ele podia ter namorada. Aquele homem, ele comprou um escravo, e esse escravo ele coloca agora sobre, amados irmãos, a sua casa. Ele passa todas as ordenações e subjuga todos os outros empregados à mão desse escravo, de maneira que ele vai ali ganhando a sua confiança, de maneira, irmão, que ele vai ali conquistando aquele patrão. Amados irmãos, a confiança é conquistada. Você conquista alguém, você não ganha, mas você conquista alguém. Aquele escravo, ele conquistou a confiança do seu patrão, e agora começa a nascer um laço familiar, começa a criar um vício, um laço de amor, um laço de confiança, uma fidelidade, um carinho, irmão. Não é, irmão, um carinho com muita maldade que muitos vê por aí. Se, por exemplo, eu chegar até agora e abraçar o pastor e dar um beijo nele, vamos falar, aí, esse irmão é goriola, esse irmão aí é meio diferente, é meio esquisito. Hoje em dia, irmão, ninguém pode mais abraçar e dar um abraço do irmão mais apertado, um beijo no seu rosto, e vai ter aquela mente maldosa que vai dizer, olha, esse irmão é goriola, esse irmão é esquisitinho. É, irmão, dessa maneira, aleluia. O caminho que aquele general ele se apegou com aquele rapaz foi muito grande, não foi um laço que foi se criando devido à finalidade que os dois tinham. Aquele homem foi colocando ele sobre a sua casa, passou as ordenações, tudo que uma esposa ali faz para o seu marido foi colocado sobre a tutela daquele homem. Aquele homem se dedicava, irmão, era como se ele fosse um mordomo, era como, irmão, ele cuidasse de tudo, das finanças, dos poderes aquisitivos, de tudo, dos funcionários. Era ele quem cuidava. Um carinho muito grande foi se criando. A palavra do Senhor agora nos diz, irmão, que tudo na terra é passageiro. Tudo, irmão, tudo que você tem ela passa. A palavra do Senhor nos diz que chega um dia mal na vida daquele homem. No livro de Isaías, capítulo 45, no seu versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: eu formo a luz e crio o mal, eu faço a paz e crio as trevas, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Talvez agora nesse momento você está passando por uma grande dificuldade e está perguntando, Deus, por quê? Deus, até quando eu vou viver isso? Não pergunta para Deus por quê. Pergunta para Deus, amados irmãos, o que é que Ele está fazendo contigo. Deus queria agir, irmão.
Deus queria trabalhar na vida daquele general. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que agora aquele criado a qual ele ama, aquele homem a qual, irmão, ele tem um carinho muito grande, agora fica enfermo, e de uma enfermidade, irmão, severa, que a cada dia ela vai se agravando, a cada dia ela vai se piorando. Aquele homem tem poder aquisitivo, ele tem dinheiro, ele procura os melhores especialistas, ele procura ali, irmão, os melhores médicos daquela época, daquela região, mas os médicos daquela região, irmão, não eram igualmente os dias de hoje. Os médicos daquela época trabalhavam mais como curandeiro do que como médico. Eles davam um chazinho, jogavam um incensozinho por cima, e ali talvez batiam os dois atabaques para ver se dava certo, se o doente se curasse ou não. Se não, irmão, era só Jesus Cristo para ter misericórdia. Talvez no dia de hoje, irmão, você já correu atrás do A, você já correu atrás do B, já contou o teu problema por fulano, já contou o teu problema por ciclano, mas esqueceu de ler a palavra do Senhor que diz, lá no livro do 1 Pedro, capítulo 5, e no seu versículo 7, que diz: lançai sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós. O povo de Deus é assim, irmão. Primeiro eles falam para a vida inteira, irmão. Olha, eu estou com problema no meu casamento, meu marido é assim, meu marido é assado. Ah, minha mulher não liga mais, a mulher é assim. Aí todo mundo fica sabendo do problema, irmão. Aí quando ele vê a situação pior, aí ele vai contar para Jesus. É, irmão, viu como que funciona? É assim. E naquela época, irmão, funcionava dessa maneira. Os médicos não podiam resolver o problema daquele homem. A causa dele foi se agravando a cada dia que se passava. A palavra do Senhor nos diz, no livro aos Romanos, capítulo 10, e versículo 17: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quando você ouve a palavra e ela penetra no teu coração, então, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te impulsionar para tomar uma atitude na sua vida. Não adianta só profetizar, irmão. Tem que tomar atitude, tem que confiar em Deus, tem que ter certeza de que o Senhor vai agir na tua causa. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que agora aquele homem, ele começa a chorar dentro de si. Aquele homem começa a mover que a situação está ficando mais difícil e que ninguém pode resolver o seu problema. Ele tem um amor, um carinho muito grande por aquele escravo, irmão. Ele tem uma confiança muito grande, ele tem de tudo. Ele começa a gastar o seu dinheiro, mais nada. Ninguém pode solucionar o seu problema. Mas como a palavra do Senhor diz assim, lá no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos que aconteça sobre a nossa vida e a prova real do que não podemos ver. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aquele homem determinou, irmão, no seu coração: se esse homem é o único que pode mudar a situação do meu criado, se esse homem é o único que pode mudar essa história, se esse homem é o único que pode levantar ele de novo e me devolver a alegria, então eu vou me humilhar, eu vou até ele, eu vou até ele, eu vou me humilhar até ele, eu vou correr atrás dele e vou pedir para ele vir a minha causa. Irmão, um exemplo é claro. Se você ler lá, você vai ver que esse homem não é, amados irmãos, um judeu. Esse homem é um gentil. Esse homem, amados irmãos, é um pagão. Esse homem, amados irmãos, é um mundano. Mas quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir
coração bom. Se Ele é o único que pode mudar a situação, então eu vou ter com Ele. Mesmo, irmão, que o ímpio não pode entrar na casa de um judeu, e nem tampouco o judeu, ele pode entrar na casa do ímpio por causa da lei. A lei condenava esse ato, irmão. Mas Ele disse que Ele é o único que pode mudar. Então eu me humilharei até diante dele. Sendo aquele homem, irmão, general de patente, sendo ele o comandante, liderava, meus irmãos, os soldados. Meus irmãos, centurião, ele comandava, irmão. Uma legião pode ter 6.000 homens, 2.000 homens, 1.000 homens, 100 homens, irmão. Aquele homem foi colocado sobre aquela cidade e ele tinha muito respeito dos anciões, porque no livro de Lucas, a palavra do Senhor nos diz que com o seu próprio poder aquisitivo, esse homem, irmão, ele construiu sinagogas, construiu igreja para o povo adorar. Então o coração dele já estava quebrantado, o coração dele, irmão, já estava desejoso por Jesus. Quando a palavra do Senhor nos diz: alegrei-vos quando me disseram, vamos na casa do Senhor. O Senhor é verdadeiro fiel, irmão. Aquele homem agora, ele pega os seus cavalos, ele pega, irmão, meia dúzia de soldados, e ele parte em direção a Jesus. Aonde Jesus Cristo está, a palavra do Senhor nos diz, irmão, que ele vem cortando, e Jesus está sentado, ensinando ali a massa, irmão. Jesus está pregando essa palavra, está ensinando, o povo está ouvindo, quando de repente o povo começa a abrir, e vem ali o general com o seu soldado nas suas costas, o povo todo amedrontado, o povo todo dizendo: agora vai prender Jesus, agora vão matar Jesus, vão colocar Jesus na cadeia. Mas a palavra do Senhor é verdadeira quando ela diz: nenhuma ferramenta é preparada contra a tua vida prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, em Deus a condenará. Oh, Senhor, é construir, é falsa, é isso que defai. O povo começa a abrir. Quando o povo começa a abrir, ali o povo abre, irmão, com medo. O povo vai se espalhando, irmão. O povo começa a se espalhar. Lembra de Pedro, irmão? O que o Espírito disse aqui? Quando Pedro disse assim: Senhor, se for necessário, até a morte eu irei contigo. Mas quando foi a hora do pé para acabar, olha, irmão, o que acontece. Nesse dia de hoje, irmão, Deus está falando. O que está faltando, Paulo, não é milagre. O que está faltando é a fé de Deus. Os crentes hoje, irmão, quando as coisas ficam difíceis, a primeira coisa que o crente diz: eu não vou mais para a igreja. Quando as coisas ficam piores, irmão, ele diz: nem crente mais eu sou, porque Deus não olha para mim, Deus se esqueceu de mim. Olha o vendaval que eu estou passando, olha a luta, olha a dificuldade, até a fome eu estou passando. Ei, irmão, quero te dizer uma coisa: a palavra do Senhor foi dita no Jeremias nessa maneira: ainda que a mãe que momento esqueça do seu filho, todavia o Senhor teu Deus jamais esquecerá de ti. A palavra do Senhor é fiel. Aqueles homens pensavam que Jesus ia ser preso, irmão. Jesus continua ensinando, meu povo. Jesus, ele não fica com medo por causa das lutas das adversidades, não, irmão. Jesus, ele vai para cima, irmão. Jesus, ele combate o mal de frente. Ele não foge, irmão, do mal, ele vai para cima do mal, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus continua. O povo abriu, irmão, todo mundo abriu. Todos que estavam cercando Jesus abriram, irmão, com medo. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ele desce no seu cavalo e ele vai em direção a Jesus. O povo tudo com medo, dizendo: agora vai prender, agora vai matar. A atitude primeira daquele homem foi cair de joelho aos pés do Senhor Jesus, rodando
vida dele lá, irmão, você vai ver. A primeira atitude daquele homem quando chegou até Jesus foi se ajoelhar, irmão. Sinal de humilhação. Ele acredita milagre diante de Jesus. Começa a pagar o preço, irmão. Esquece que tu é bem patente. Esquece que tu tem, irmão. Se dobre diante de Jesus, que tu vai ver milagre acontecer na tua vida. Para mandar a séria. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que o Senhor ele se dobra diante de Jesus. Agora, irmão, o povo que abriu, ninguém consegue entender. Dizendo, olha, ele vai matar, ele vai. E de repente ele cai de joelho. Sinal de humilhação. Reconhecendo a soberania de Jesus. E dizendo, mestre, Senhor, irmão, o grande Deus vai cair e catar o pó. Porque o Deus que tu serve é maior. Teve que se humilhar, irmão. A necessidade dele era maior. Teve que se humilhar. Tem que se humilhar, irmão. Tem que se humilhar. E quando ele cai, irmão, ele diz, mestre, chegou. Mestre, chegou. Olha a humilhação, irmão. Reconhecendo a soberania de Jesus, ele diz, mestre, chegou. O meu criado, ele jaz em cima da cama, paralítico, e violentamente atormentado por demônio. Ah, mestre. E ali Jesus diz, olha, eu estou vendo que é um general, e está se humilhando, está de joelho, está com a cara no pó. A palavra do Senhor diz assim, irmão, coloca a tua cara no pó. Quem sabe é mais esperança. Oh, rico, isso é passa. Cantará, suína, ela para. Jesus, irmão. Ele coloca a cara no pó. Ele esquece que é um general. Ele esquece os soldados dele estão olhando. Ele esquece que diante do povo ele poderia perder respeito, porque nós se dobramos diante, irmão, de um judeu. Roma subjugava, irmão. Roma mandava. Roma prendia. Roma matava. Um judeu, irmão. E agora tem um general prostrado, irmão, nos pés de um judeu chamando ele de mestre. E chegou, queridos. Ninguém entendia nada, irmão. Ninguém entendia nada. Talvez você não está entendendo ainda, irmão. Talvez ainda você não entendeu, você não entendeu ainda. O que Jesus está querendo de você, irmão, é humilhação, aleluia. Jesus está clamando por humilhação da tua parte. Ele quer te dar bênção, irmão. Ele quer te dar um milagre. Mas o teu coração está tão duro, a tua espera está tão dura, que não consegue se ajoelhar diante do mestre amado que ele dá. Tem que se humilhar, irmão. Para mim, ter misericórdia, você tem que se humilhar. A palavra do Senhor diz, irmão, para que você suba, primeiro você tem que descer, irmão. Tem que descer primeiro. Para que você seja exaltado, primeiro tem que ter humilhação, aleluia. Aquele homem, irmão, ele disse, chegou, o meu criado está jazendo na minha casa. Ele está lá violentamente em cima da cama, atormentado por um demônio que pegou a vida dele. Eu já tomei muitos médicos, mas ninguém pode solucionar o seu problema. Para mim ele sabia, irmão. Aquela fé daquele homem era muito grande, irmão. Era uma fé muito grande, uma fé enorme. Que aquele homem, Jesus, diz assim, olha, eu vou na tua casa e vou dar saúde para o teu criado. Você já percebeu uma coisa, irmão? Que você sem saúde você não é nada. Já percebeu, irmão? Que sem saúde você não presta para nada, a não ser para ficar em cima da cama, irmão, dependendo do favor dos outros. Você já percebeu? Mas Jesus hoje está dizendo, eu vou na tua casa e eu vou dar saúde. Eu vou na tua casa e vou te dar saúde. Jesus está entrando em casa de crente aqui, irmão. Jesus está entrando na casa de crente aqui. Jesus está entrando na casa de crente. Jesus está entrando na casa de crente. Você é casa, você é templo, você é morada do Espírito de Deus. Oh,
Senhor entra debaixo do meu telhado. Ele reconhece, meu, os seus erros. Ele reconhece os seus pecados. Ele reconhece as suas transgressões. E diz, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas a palavra, que onde ele estiver, ele vai te dar milagre. Poxa, deixa a boca nossa. Aonde ele estiver, ele vai receber o milagre. Deixa o poder da palavra. Aonde ele estiver, vai receber o milagre. Xinga como Deus. Oh, pedaço. Oh, repata Deus. Oh, depois pedaço. Aleluia. A barriga estou aos dias, então. E mais uma vez o Senhor me suplica. Mais uma vez o Senhor se coloca prostrado diante de Jesus, confessando os seus pecados. Aí vem a palavra do Senhor, irmão. Lá no livro de Isaías, capítulo, irmão, 41, e no versículo ali, amados irmãos, 25, diz: eu mesmo, e por amor de mim, é que apago todos os nossos pecados e a nossa transgressão, ele não se lembra mais, camarada. Porém, se confessares todos os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar, camarada. Aleluia. Ele não quer milagre da parte de Deus. Ele não quer milagre, quer milagre, não quer milagre. Quer milagre da parte de Deus. Quer milagre da parte de Deus. Subia. Coloca a tua cara no pó. Quem sabe é Deus, esperança. Coloca a tua cara no pó. Quem sabe é Deus, esperança. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Quem dá a última palavra é Ele. Quem dá a última palavra é Ele. Nada está perdido ainda. Aquele homem disse para Jesus, irmão. Ele falou para quem podia resolver: olha, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não, o Senhor não vai na minha casa, não. Ele conhecia a lei, irmão. Era ímpio, mas conhecia a palavra. Ele conhecia, irmão. E ele sabia que se Jesus entrasse na casa dele, diante do povo, Jesus ia se tornar um impuro. E se ele entrasse na casa de Jesus, dos olhos do povo, ele se tornaria impuro da mesma maneira. O judeu não podia entrar na casa de um pagão, e o pagão não podia entrar